Título da pregação: sou um santinho e ele um diabinho. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Famosa parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9 a 14. Sou um santinho e ele um diabinho. Propôs, no caso de Jesus, também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta parábola, este ensino do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que nos permita explorá-la de uma forma correta e útil para as nossas vidas, com o poder do Teu Espírito que nos capacitará a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Uma parábola é uma situação imaginada com uma lição principal. Pode ter mais de uma, mas geralmente tem uma lição principal. E muitas vezes não é fácil descobrir a lição principal, o porquê ele ensinou aquilo, para quem aplicar no dia de hoje. Há parábolas realmente bem complexas de se estudar, mas esta é fácil, bem fácil. Começa que Jesus deixa bem claro o destino da parábola, para quem era dirigida esta palavra, quem precisava ouvir esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros, ou seja, pessoas que tinham 2 defeitos, um somando-se ao outro. O primeiro é confiar em si mesmo, se achando justo. Já é um grande erro. Mas a pessoa podia parar aí e dizer: não, eu sou justo, agora os outros não me interessam. Se o outro também é justo, se não é, estou nem aí. O que importa é que eu sou uma pessoa muito santa, muito justa, muito correta diante de Deus. Mas geralmente e de maneira típica, quem pensa assim é tão arrogante que não acha pouca coisa deixar os outros de lado. Não, eu sou justo e os outros não são, não. Que é o segundo erro, se somando ao primeiro, desprezando os outros. Você está nesse grupo? Não, de jeito nenhum. Basta ver como é que eu falo, como é que eu me comporto. Tudo bem, cada um responde para si próprio, mas eu quero só lembrar que o desprezo aqui, desprezar os outros, é interno. O fariseu não disse uma palavra em alta voz contra os outros homens, nem contra o publicano. Ele pensou, ele orou de si para si mesmo, silenciosamente. E a arrogância dele era interna. Então não pense no seu comportamento externo para responder logo: não, eu não sou desse grupo, de forma alguma. Um minutinho. É muito difícil você e eu
não pertencermos ou não termos pertencido em algum momento da vida a este grupo, sim, e ainda virmos a pertencer, provisoriamente ou não, cairmos nesse erro desgraçado de se arrogar uma justiça própria e desprezar os outros. Então não se exclua muito rapidamente deste grupo, não. 2 homens estavam no templo, agora começa a parábola, com o mesmo propósito, orar. O primeiro, fariseu, um líder religioso que seguia à riscas a lei de Moisés, pelo menos tentava seguir, e fazia questão de deixar isso claro, e seguia mais do que a lei de Moisés, porque além da lei de Moisés, ainda obedeciam a acréscimos que estudiosos, rabis e escribas tinham dado, intérpretes, anciãos tinham dado à lei de Moisés, que não era lei, mas já como consequência da lei, e que esses acréscimos acabaram adquirindo o mesmo peso da lei. Isso foi um motivo muito grande de tropeço para os judeus. Não sabiam mais o que era lei e o que não era, o que era de Deus, exatamente o que era interpretação humana. Mas o fato é que fariseu era reconhecido como alguém que fazia questão de cumprir nos mínimos detalhes. O outro era um publicano. O publicano era cobrador de imposto do povo lá, judeu, mas que servia aos romanos, que eram os dominadores da época. Os impostos iam para Roma, ou pelo menos para o controle de Roma, e eram odiados, porque além de servirem aos dominadores, tinham uma profissão que não é muito agradável, cobrar imposto. Eu não gosto muito de pagar imposto, não sei se você, talvez você adore pagar imposto, não sei se eu sou diferente dos outros, mas eu tenho a impressão que muita gente não gosta de pagar imposto. Então já é uma profissão antipática, mas o pior é que eles exploravam também e eram corruptos, coisa também muito comum, talvez hoje em dia, não sei, nesse Brasil, vocês concluam. Quero dizer que eu não gosto de pagar imposto, mas eu pago, graças a Deus, de acordo com a lei, deixar isso claro. Mas o fato é que os publicanos eram muito odiados. Então, só com a descrição desses 2 homens que Jesus fez, ele deve ter criado nos ouvintes um pensamento tipo, covardia, não tem nem como comparar. Como é? No templo, um fariseu orando, o símbolo de um comportamento religioso correto, severo, e o outro, um desgraçado, traidor da nossa pátria, que fica mandando a gente pagar imposto mais do que deve, ainda bota no bolso, ainda dá para os governadores e dirigentes, isso aí? Não, isso aí é covardia. É óbvio que a oração de um vai ser muito melhor do que a do outro. Muito bem, a oração do fariseu já começa ruim, quando diz que ele orava de si para si mesmo. Alguns acham que isso quer dizer apenas silenciosamente. Pode ser, mas pelo jeito da oração é muito provável que o pensamento de que é razoável o pensamento de que a oração começava com ele e terminava nele. Ele estava orando, era para ele mesmo, falando dele para ele próprio. Porque vocês viram que ele se elogiou. Deus estava na oração de nome, de fachada, era um pretexto. Deus, graças te dou. Então, nem foi a única e última vez que ele falou em Deus, logo no comecinho. Deus, aí elogia e critica os outros. Essa foi a oração dele. Primeira coisa que devemos prestar atenção na oração é se estamos de fato interessados em falar com Deus. É óbvio, pastor, eu diria um pouquinho diferente, deveria ser óbvio, mas muitas vezes você não está pensando em Deus coisa nenhuma, talvez muitas vezes com o cheiro do filé chegando no nariz, gostoso, e você morto de fome, e vai mandar graças logo para começar a orar,
Será que você está pensando em Deus naquela hora? Talvez não. Tudo bem, não está pensando em si mesmo e tal, mas não está pensando em ninguém, você quer comer. E em várias outras ocasiões, talvez você ore porque faz parte da sua rotina, ou por outros motivos, mas não de conversar com Deus. Eu concordo que devia ser óbvio, mas muitas vezes não é. Você pode estar querendo falar consigo mesmo, você pode estar querendo simplesmente fazer uma autoanálise. Uma autoanálise, você usa as orações para fazer um levantamento da sua própria vida, e você pensa, isso aqui não está correto, isso aqui está, e você vai, eu estou com esse problema, por que eu estou triste, por aquilo, e você quase que confunde a oração com uma análise que você faz de você próprio. Agora, tudo bem, se você quer analisar a si mesmo e pensar no seu íntimo, nos seus problemas, é bom fazer, mas não confunda isso com oração, não. Oração sempre é uma conversa com Deus. Agora, se nessa conversa você quer derramar o seu coração e falar dos seus problemas, claro, e que pode ter um efeito altamente secundário, de que você aproveitou e fez uma análise de si mesmo, e tirou algumas conclusões, tudo bem, mas secundário, repito, você está falando com Deus na oração. Pare bem no meio, ou nem comece. Se você perceber, não, eu não estou muito afim hoje, não estou com muita vontade, eu não estou com o espírito de falar com o meu Deus, então não ore, porque oração é falar com Deus. Nunca esqueça. Defeitos da oração do fariseu: dando graças porque se julgava melhor do que os demais homens. Vocês viram aí? Do que os demais, os outros, tudinho. Esse era da pesada. Os demais homens. Aí incluiu o pobre do publicano também, que inclusive outro defeito é que ele julgou o coração do publicano, quando ele disse: não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Como é que ele sabe? Como é que ele conhece os pensamentos? E mesmo que estivesse fazendo um julgamento de comportamento que é lícito, dentre certos cuidados, não era o caso, não era o assunto, tá analisando aquele homem lá, não tinha nada a ver. O publicano ali, que inclusive estava longe dele, não ousou chegar mais perto, não era o assunto, está se comparando gratuitamente com aquele homem. Então, não se compare com outros pecadores. O seu padrão é Cristo. Você vai sempre se comparar com Cristo, porque pode ser uma ilusão que de fato você pode ser melhor em algumas virtudes do que em outras, do que certas pessoas, certo? Mas você vai ser pior em outras virtudes. E você tem algo em comum com o pecador. O que é? O pecado, obviamente. Então não tem futuro nenhum você se comparar: eu sou melhor do que o fulano, mas sou pior nisso, mas sou melhor naquilo. Não tem futuro. A não ser que você olhe especificamente para as virtudes de um crente e diga: eu quero imitá-lo no que ele parece com Cristo, como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo bem, mas está comparando os seus defeitos com o do outro, se é melhor, se é pior, e agradecer a Deus porque não é assim. Não, Cristo. Como é que está a minha vida com relação ao padrão de Cristo? Agora vai, porque você sempre terá o que aprender, você sempre concluirá que está andando de uma maneira ainda muito longe do ideal para agradar a Deus, como ele andou. Então, a primeira coisa é isto: não fique se julgando melhor do que os outros, nem se comparando com os outros, porque você tem tanto pecado quanto. Mas eu tenho bem menos. Eu chego no lamaçal e vejo um bocado de porco. Aí tem um muito mais sujo do que o outro. Tem vantagem? Então, quando você diz que o outro tem mais pecado do que você, entendeu a analogia, né? Não quero ser grosseiro, mas como eu estou me incluindo, nós estamos à vontade. Não adianta. É só mais sujo ou menos sujo em termos de pecado cometido diante de Deus. Não estou falando aqui do perdão concedido em Cristo, somos salvos em Cristo, justificados pela fé.
claro, estou falando do dia a dia do nosso andar. Quem peca mais, quem peca menos, quem ofende mais a Deus, eu ou você, não leva a nada. Segundo, arrogância e orgulho, não precisa nem comentar, que é óbvio demais, o ponto que chegou o orgulho daquele homem. Talvez você queira perguntar, pastor, quer dizer que toda vez que eu agradeço a Deus por uma virtude que eu sei que eu tenho, porque Ele tem me dado, eu estou errado? Eu não posso agradecer a Deus por nada positivo que ele me deu? Não está errado, desde que você reconheça que foi Deus que lhe capacitou a agir daquela forma positiva, que lhe deu aquela virtude. Você não se sinta orgulhoso por ter aquela virtude que você sabe que tem, os outros sabem que você tem, falam em público sobre essa virtude que você tem. Tudo bem, mas você não vai se sentir orgulhoso e você não vai desprezar os outros que não têm essa virtude ou essas virtudes. Pronto. Então, se você reconhece que Deus lhe deu, não se sente arrogante por isso e nem humilha os outros por isso, mesmo intimamente, agradeça a Deus pelas suas virtudes. Claro, só que não era o caso deste homem. Terceiro, ele confundiu obras com atitudes íntimas. Observem, o que ele disse aqui é verdade nas coisas que ele faz. Tentava ser justo, não era um ladrão, não era um adúltero, jejuava 2 vezes por semana, mais do que a lei de Moisés mandava, bem mais. Então ele era um homem de um comportamento externo, em termos de obras, muito bom. De fato, ele não estava mentindo, não estava fingindo, era correto. O problema é que era exterior, era a religiosidade no aspecto pior da palavra, um comportamento externo que não refletia uma atitude interna, sepulcro caiado, por dentro cheio de sujeira e por fora bonitinho, bem cuidadinho, bem branquinho, bem pintadinho. É exatamente isso. Aqui o Senhor Jesus Cristo comparou e denunciou o problema dos fariseus. Então o exterior era limpinho mesmo, tudo bem, mas dentro não prestava. Então o erro dele, confundiu obras com coração, erro gravíssimo. E já comentei rapidamente, julgou o publicano, que não tinha nada para ser julgado, nem era o caso naquele momento, muito menos sobre o coração do publicano. Quanto ao pobre cobrador de imposto, ou ao pecador cobrador de imposto, a oração dele foi correta em todos esses pontos. Ele foi humilde, longe, sem levantar os olhos e batendo no peito. 3 indícios da humildade deste homem. Talvez não quis se aproximar do lugar mais considerado mais sagrados no templo, não quis ficar perto do fariseu, não sei se estavam só os dois lá no horário normal das orações, não sabemos os detalhes, mas está anotado que Jesus fez questão de colocar na parábola e ficou de longe. Então já mostra uma atitude de humildade dele. Ele não olhava para o céu, não se considerava digno de olhar para o céu, e batia no peito numa figura que mostra um sentimento de culpa, de que merece disciplina, realmente a ideia de pecado, de culpabilidade. Muito interessante Jesus ter colocado 3 indícios da humildade dele. Segundo ponto, ele foi no âmago da questão. O problema dele era pecado, pecado e pecado. Ele era um grande pecador e devia ser um homem desonesto mesmo, devia ser um mau elemento mesmo, mas ele reconheceu o que era. Terceiro, reconheceu que Deus não comunga com o pecado. Como é que o senhor pode dizer isso? Quando ele diz: ser propício a mim, pecador. Aí está, isso tem um elemento teológico importante aqui dentro.
é que ele sabia que é incompatível um pecador chegar diante de Deus e comungar com Deus de uma maneira muito natural. Não, você tem que tratar com esse Deus, porque Ele não tolera o pecado. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar diante dEle. E na época pós-vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, sabemos que Deus, a base para Deus perdoar os pecados, foi derramamento de sangue, no caso um sangue inocente do próprio Jesus Cristo. Mas o fato é que na base de um pecador poder chegar diante de Deus está o arrependimento, que vem com a absoluta convicção de que se é pecador. Conclusão de Jesus: um foi ouvido, alcançou o seu objetivo, ou seja, alcançou que Deus fosse propício a ele e o aceitasse. Disse Jesus: um foi justificado para casa, Deus aceitou aquele perdão dele, presume-se que ele fez os sacrifícios que a lei mandava e tudo mais. O outro não alcançou, com sacrifício e tudo, com jejum e tudo, com honestidade e tudo, não alcançou nada, foi rejeitado diante de Deus. O fariseuzão exaltou a si próprio, foi humilhado porque Deus não o aceitou. O publicano humilhou a si mesmo diante de Deus e foi exaltado no fato de que Deus o ouviu. E aí vem então Jesus conclui com essas palavras. Observem que tanto a humilhação do fariseu quanto a exaltação do publicano foram silenciosas. Observaram? No nível espiritual. Para quem viu de longe, olhou para o fariseu orando, certamente esse homem deve ter um contato com Deus fantástico. Puxa vida, bonito. Ele já é tão correto nas coisas dele, ele vem aqui orar diante de Deus. Muito bonito isto. E o outro, está vendo aquele outro desgraçado, teve lá em casa ontem, me pediu propina para poder dispensar o imposto dele, e vem aqui orar. Não é? Cínico. Como é que tem a cara de vir aqui no templo orar? Vi ele ontem, eu sei o que ele me disse, o que ele faz, e vem orar aqui. Não tem desconfiômetro? E muitas outras coisas poderiam se concluir. Tudo errado, tudo errado. Irmãos, quando nós concluímos essas coisas espirituais diante de Deus, o que Deus aceita, o que Deus não aceita, nós erramos demais. Estava tudo errado, porque às horas de Deus estava satisfeito com o desonesto, malandro, e Deus estava muito indignado com o fariseu que dava demonstração de bela vida para quem queria ver. As aparências enganam, muito cuidado. Aliás, é um ditado, né? As aparências enganam nas coisas da vida, quanto mais quando essas coisas se mexem com assuntos espirituais. Quero encerrar com 3 lições. Primeiro, em suas orações, muito cuidado com o que você fala de si mesmo e dos outros. Fala ou pensa, claro. Muito cuidado. Eu já disse, quer agradecer por virtude que você tenha, agradeça, mas com aqueles três pontos que eu já coloquei. Quer pedir sobre o irmão que está com dificuldade na igreja, visivelmente numa vida cristã muito fraca, cuidado como você vai pedir por aquele irmão, colocar diante de Deus. Como é que, se você vai ser tentado a se comparar com o irmão, não compare, isole você e ele. Fale de você e peça suas coisas e agradeça pelas suas coisas. E fale do irmão, peça a ele, tenha misericórdia dele, peça que Deus o ajude. E pronto, trate o irmão como coisa à parte de você. Quer juntar? Então só pode ser assim. Senhor, me ajuda a ser como o irmão lá que imita Cristo. Eu queria imitá-lo da maneira como ele imita Cristo, me ajuda a imitá-lo. Aí vai, mas não passe daí não.
Segunda lição: se você vive conforme a Bíblia, mesmo que você tenha certas humilhações por ser crente, por querer ser fiel, pode ter certeza de que diante de Deus você será aceito. E muitas vezes o crente é humilhado por diversas razões, por pessoas que não são servas de Deus, outras vezes por próprios irmãos em Cristo. Há muitas maneiras, infelizmente, diversas formas de sermos humilhados. Não tem problema não, se você está com a consciência tranquila, porque segue as Escrituras, deixe-se ser humilhado, porque diante de Deus você será exaltado, nem que seja só diante dele. Acha pouco? Tem que os outros verem? Tem que receber uma medalha na frente, aqui no púlpito, na igreja? Ou tem que receber uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado, para ver que você é um cidadão de bem? Você tem que ser elogiado, tem que ser exaltado diante da sociedade? Esquece. Diante da igreja de Cristo, esquece. Viva conforme Deus quer. Agora, se vão reconhecer, se vão lhe humilhar, se vão lhe rejeitar, não importa. Siga o que a Bíblia diz. E o restante, que importa é você ser exaltado diante de Deus. E dizer assim: servo bom e fiel. E quando Deus exalta é assim, viu? Nos chamando de servo, já notou? É lhe chamando de servo dele, escravo dele. Sim, você também é filho na fé em Cristo e tal, eu sei. Mas a maneira de Deus exaltar é dizendo: você é meu servo. E eu estou lhe exaltando porque você é um servo fiel a mim. Ou seja, o super exaltado nessa história toda é Ele próprio, como deve ser. Então até a nossa forma de ser exaltado diante de Deus é a maneira de nos lembrar quem nós somos. Só em sermos reconhecidos como servos bons e fiéis, não há no mundo uma exaltação melhor. Último ponto: ao aplicar para hoje, tenha muito cuidado com a inversão. Um comentarista comentou isso, e eu achei muito interessante e muito próprio. Alguns acham que todo crente que tenta ter um comportamento correto, é exigente na sua vida, é um fariseu, legalista. E o publicano é aquele que diz assim: não, a minha vidinha é fraca mesmo, eu sou um crentezinho mais ou menos, porque eu sou limitado, não sou hipócrita como aquele irmão que quer ser todo santinho, quer fazer tudo direito, que não falta um culto, coisas externas, não falta um culto, chega na hora, lê a Bíblia, tudo certinho, não gosta de mentir. Não, eu não sou hipócrita não, eu sou um crente normal, fraco como todo mundo é, sou como publicano. Mentira! Que o diabo está colocando na sua cabeça, está invertendo os valores. O crente que leva a sério a vida cristã e faz questão de participar ativamente da vida espiritual que Deus deu a ele, e ser um crente modelo no mundo e na igreja, ser chamado de hipócrita porque está tentando isso e levando a sério isso. Que coisa, está invertido. Ele não é hipócrita, ele é hipócrita se no coração dele tudo aquilo não tiver valor, ele quiser só se mostrar. Aí ele é um hipócrita como fariseu. Mas o que fazia do fariseu um hipócrita não era ele dar o dízimo, ele fazer jejum, ele ser honesto. O que fazia ele hipócrita não era essas coisas externas que ele fazia, era a interna, que ele não tinha o valor interno diante de Deus. Então era essa diferença entre coração e obras que fazia a hipocrisia do fariseu. Então, se você quer chamar um crente de hipócrita hoje, veja o que está no coração dele, converse com ele, veja os conceitos dele, veja os propósitos dele. Aí você compara, aí pode dizer hipócrita, porque ele se arroga que não perde um culto, mas não consegue perdoar um irmão que lhe pediu perdão.
e humilha o outro, e faz isso, e tem ódio no coração, você vê que é um irmão que está cheio de fel no coração, é diferente. Mas se o irmão que tenta levar a vida cristã, tanto externa quanto interna, e pede a Deus por ajuda para ser coerente, e é irmão que ama, perdoador, que se esforça para desenvolver intimamente as virtudes do Espírito Santo no seu coração, não tem nada de hipócrita, ele está tentando ser o melhor possível. E essa ideia de que uma exigência de vida é hipocrisia, e que você é o publicano da história, você é o bonzinho da história, porque você é um crente de uma vida cristã muito morna, mas é honesto, porque eu sei que sou fraco, sou como publicano, não fala de mim não, porque eu sou como publicano que foi elogiado por Jesus, está certo? Então eu tenho o respaldo de Jesus Cristo, não tenho respaldo de ninguém sério pelo menos. Que história é essa? Que você vai se gabar por ser um crente medíocre? Por ter um comportamento morno e mais ou menos, e ainda se comparar com o publicano? Que história é essa? O publicano era um malandro, pecador, sim, e ele reconheceu isso, ele disse que era. Então temos a mania hoje talvez de olhar para o publicano como uma vítimazinha, um coitadinho, gente boa. Ele não tinha nada de gente boa não, era um pária, que explorava os seus compatriotas. Agora, dentro dessa situação dele, de muito ruim, mau cidadão, ele reconheceu que era profundamente pecador, tanto que ele mostrou-se profundamente entristecido, não olhava para cima, não se julgava digno, batia no peito. Então a questão do publicano era só esta, a forma humilde e honesta com que ele se reconheceu pecador. Mas, seu publicano, vamos parar de pecar, né? Porque a história não para aqui. Eu tenho certeza que esse publicano voltar no dia seguinte com a mesma história e sair de lá e for lá para a delegacia lá da Receita Federal e continuar querendo corromper as pessoas e ter propina, eu queria ver Jesus falando dele agora. Com certeza o Senhor Jesus diria: publicano, vamos mostrar obras dignas ou coerentes com o seu arrependimento? Ou o seu arrependimento não foi sincero? Eu não elogiei sua vida, publicano. Elogiei sua humildade em reconhecer que tem uma vida desgraçada e pecadora e prejudicial aos outros. Nocivo, você é uma pessoa, um elemento nocivo. Não foi isso que eu elogiei, foi a sua humildade. Então mude e procure ser como o fariseu no aspecto externo, e não como o fariseu, como você próprio tem se mostrado agora, interno. Junte o seu coração, publicano, com as obras do fariseu, junte, aí vai estar um crente perfeito, excelente. Mas não joga o publicano, o fariseu fora, não, porque as obras deles eram corretas. Então some as duas coisas, meu irmão: um coração puro diante de Deus. Quando não conseguir, porque você vai tropeçar, como eu tropeço, arrependimento diante de Deus e humilhação diante dele. Mas uma vida coerente com aquela humilhação. Tente ser o melhor crente possível. Se alguém soprar no seu ouvido que essa exigência de comportamento é por si só farisaica, ou hipócrita, ou legalista, essa pessoa não está entendendo muita coisa das Escrituras, está lhe influenciando de uma maneira muito errada. Seja o melhor crente que você pode ser, exigentíssimo no seu andar cristão, porque Cristo se alegra com isso, tanto quanto um coração humilde e arrependido. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nestas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.